Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite. Mais um momento de refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Teremos agora o nosso culto no lar. Então, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus, trazendo aquilo que já falamos um pouquinho mais no domingo, né? Vamos refletir um pouquinho mais nessa palavra. Amém? Então abra sua Bíblia aí em João, o roteiro já está no grupo da igreja. Se você quiser acompanhar aí o roteiro, as perguntas, a gente vai fazer a parte da edificação. Amém? O texto que foi pregado no domingo, João 8:31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Peço que o Senhor venha falar conosco por meio dela, trazer mais reflexões ao nosso coração. Eu sei que essa palavra o Senhor já trouxe ao nosso coração desde domingo. Meus irmãos têm meditado já nessa palavra. Eu peço que agora o Senhor venha trazer mais verdade sobre ela para o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. A primeira pergunta que teríamos aí no nosso culto no lar: quem Jesus disse que nos escraviza? Muito fácil, né? E como podemos ver na prática que Jesus estava realmente certo ao afirmar isso? A gente olhar lá no texto, o versículo 34 fala: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, Jesus é claro ao afirmar aqui que o homem, nós, os seres humanos, a partir de Adão, né, depois do pecado de Adão, nos tornamos escravos do pecado. É o pecado quem nos escraviza. Tá claro isso? Como a gente pode ver isso na prática hoje? Como na prática a gente pode analisar e ver que Jesus realmente estava certo ao afirmar isso? Basta olhar na realidade do mundo hoje. Hoje o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Por que isso? Por que essa inversão de valores? Por que essa mudança nos valores? Essa é a maior prova de que Jesus estava certo. Por quê? O homem ele é tão escravo, ele é tão dependente, ele é tão incapaz de falar não para o pecado, que a maior prova dessa incapacidade é que ele transformou aquilo ao qual ele não consegue falar não em sim. Deu para entender? A prova de que o homem é tão escravo está aí. De que Jesus está certo está aí. O homem não consegue largar o pecado. Então o que ele falou? Então não é pecado. Então isso é certo. Não é a prova? Essa é a maior prova que a gente tem. O homem tornou o certo errado e o errado incerto. É o que a gente vê. Não vou nem citar, mas é o que a gente vê aí fora. Quando está cada vez mais difícil mantermos uma vida dentro dos padrões da palavra de Deus, porque se mantivermos os padrões da palavra de Deus, é capaz até da gente ser lixado aí fora, se defendermos os princípios da palavra de Deus, e vamos sempre defender. Por quê? Mas prova o quê? Que o homem, ele é escravo do pecado, ele não consegue lutar contra, não consegue vencer, então ele faz o quê? Então isso é certo. Ele transforma, então isso é certo. E sabe qual é a frase que mais deixa claro isso para nós? É a frase, o máximo dessa verdade é: mas todo mundo faz. Quem nunca ouviu isso daí, né? Todo mundo faz. Mas pastor, todo mundo faz isso. Ou seja, se todo mundo faz, então dá certo. É exatamente isso. O homem ele não consegue, todo mundo não consegue sair do pecado, então faz o pecado se tornar certo. Essa é a maior prova de que Jesus estava certo ao falar que o homem é escravo do pecado. E isso
Tá aí, basta a gente olhar a realidade do mundo que estamos hoje. Amém? Outra pergunta. Colossenses, o texto de Colossenses, tratamos de alguns pontos na mensagem. Esse vai falar do primeiro ponto da mensagem, que falamos sobre nós sermos libertos da condenação do pecado. Colossenses, capítulo 2. Olha que é lindo esse texto. Verdade profunda para nós. 2, versículo 13 a 14. Fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amém? Glória a Deus, esse texto é maravilhoso. E o que é esse texto, então? O que você sente ao saber que Cristo perdoou a sua dívida, livrando da condenação eterna? O que você sente? Esse texto fala que ele cancelou a dívida. Ele nos libertou dessa condenação eterna. O que isso traz ao seu coração? Pense aí. No meu coração vem uma palavra muito forte que é gratidão. Gratidão porque, na verdade, querido, eu não sei nem mensurar o que é uma morte eterna. Eu não consigo nem mensurar a tristeza, a dor de uma separação eterna de Deus. Por ser finito, eu não consigo nem mensurar isso. E alguns homens, alguns teólogos que tentaram estudar melhor essa questão da morte eterna, alguns deles chegaram à conclusão que não vai ter, Deus vai aniquilar o ímpio, não vai permitir que ele sofra eternamente, porque isso é uma punição muito severa. Alguns creem na aniquilação da alma do ímpio, porque ao entender a profundidade que é essa condenação, eles preferiram entender, acho que Deus vai aniquilar, Deus não vai permitir que eles sofram assim. Contudo, a palavra diz que é assim. Isso é só para mostrar um pouco do quanto é profundo a tristeza e a dor da morte eterna. Na verdade, a gente pode colocar em extremos. A mesma proporção que teremos alegria, gozo, eternamente com Deus no céu, opostamente, na mesma proporção no inferno, será dor, tristeza e sofrimento. Tem noção? Deu para entender o nível da condenação que Jesus nos libertou? O nível da dívida, o valor que tem esse versículo que fala aqui que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele cancelou isso. Querido, você tem noção disso? Por isso que para mim, o fato de Jesus ter me libertado dessa tamanha condenação gera para mim uma profunda gratidão a Deus. E na verdade eu não consigo nem expressar aquilo que realmente Jesus merece por isso, né? A gratidão que eu tenho no meu coração precisa ser expressada sempre em atitudes, né, da minha vida. Mas isso é que gera em mim, respondendo a pergunta que foi feita, né? O que você sente ao saber que Cristo perdoou essa tamanha dívida, né, de condenação eterna? Amém? A terceira pergunta é o texto de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito 2, 11 e 12. Diz assim:
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É a graça de Deus que nos ajuda a viver de maneira justa, a renunciar às paixões, né? E aí o texto fala, né? A pergunta aqui. Segundo esse texto, quem nos dá forças para vencer o poder do pecado? Você já venceu o pecado usando a graça? Né? A resposta é: o texto é claro em dizer que a graça de Deus é que nos ajuda a vencer, né? Falar, porque a graça de Deus se manifestou salvadora e ela nos ensina a renunciar às paixões. É a graça de Deus e não a lei, o pode e não pode, que nos ajuda a vencer o pecado. E a segunda pergunta: você já venceu o pecado usando a graça? Eu falo, toda vez que a gente decide não pecar, porque entende o tamanho do significado de Jesus na cruz, se é essa é a motivação que nos faz não pecar, toda vez que decidimos não pecar por isso, é a graça nos dando forças para vencer as impiedades e paixões mundanas. Amém? Toda vez que eu olho para a cruz e falo, peraí, não vou fazer valer os cravos que foram nas mãos de Jesus, não vou dar vazão ao pecado. Toda vez que eu faço isso, é isso que eu experimento, a graça vencendo o pecado. Amém? Glória a Deus. Esse seria o segundo ponto da mensagem que falamos, que Jesus nos libertou do poder do pecado. A gente pode olhar para a graça e entender que ela é mais poderosa do que o pecado na nossa vida. A gente pode dar mais vazão para a graça que superabunda sobre o pecado do que para o pecado em si. Quem não crê em Jesus, infelizmente, não consegue tomar essa atitude. Não tem esse poder de vencer o pecado. Nós que cremos em Jesus, pela graça dele, temos esse poder e podemos falar não. O Espírito Santo em nós nos dá esse domínio próprio para falar não para o pecado. Amém? E a quarta e última pergunta, o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 24. Paulo falando, né? Aguardo ansiosamente a esperança que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora em Cristo, será engrandecido o meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo e tudo mais. E a pergunta é, o que Paulo entendia que Cristo lhe garantiu? Você tem essa mesma garantia em sua vida? Se sim, o que isso gera em seu coração? Primeira pergunta, resposta. Paulo tinha convicção que estaria com Cristo depois da sua morte. Ele fala, estou pressionado por todos os lados. Por um lado, eu quero realmente, né? Eu prefiro estar com Cristo, morrer e estar com Cristo. Né? Ou seja, Paulo, ele tinha certeza que a morte de Cristo garantiu para ele a ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo garantiu para ele a ressurreição lá na vida eterna. Garantiu que o pecado não estaria mais presente nele. É isso que Paulo está falando aqui. E a pergunta é, você tem essa garantia na sua vida? Eu, graças a Deus, entregando minha vida para Jesus, eu creio, eu tenho essa garantia. E que isso gera no meu coração é uma esperança maravilhosa, de que, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, onde tem essa incerteza, esse medo e tudo mais, posso olhar como um texto como esse, como Paulo, e sentir mesmo de Paulo, por ter entregado minha vida para Jesus, de que a ressurreição, a morte, ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, a morte é lucro, pela graça e misericórdia de Deus. Ele dá, e ele coloca essa esperança no meu coração. Posso sentir isso e garantir isso a você. E finalizando ali, depois a ideia é orarmos. E caso você não tenha essa esperança, se você está ouvindo, não tem essa esperança, entregue sua vida para Jesus. Reconheça que o pecado domina a sua vida e confesse esse pecado diante de Deus, pedindo perdão.
Aí você vai sentir Deus enchendo sua vida, libertando sua vida totalmente dessa condenação. Você vai sentir uma leveza nas suas costas, vai sentir o jugo leve de Jesus Jesus colocando o jugo leve dele, tirando o jugo pesado das tuas costas, dando forças para você vencer o pecado e dando esperança de que você vai um dia estar com Cristo. Essa esperança, ela é maravilhosa, meu querido. Que você possa entregar a sua vida para Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender e crer que Ele pode fazer isso, te livrar do poder, da condenação que o pecado tem e da presença dEle futuramente na sua vida, reinando eternamente com Jesus. Essa é a nossa esperança. Amém? Que isso fique cravado no seu coração. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus ilumine o seu coração, que você possa meditar nessa palavra. E a folhinha está aí, depois você pode ler e acompanhar também. Deus te abençoe. Fique na paz.